Futebol é o esporte do imponderável, o esporte em que acontecem coisas inesperadas e sem qualquer explicação lógica. Pelo menos é isso que todo mundo pensa e que é um senso comum quando vemos reviravoltas que pareciam impossíveis acontecer diante de nossos olhos. E nas conversas do dia seguinte, a ideia de que o futebol é mágico por conta disso é unânime em todo o planeta. Mas e se existir uma explicação para que essas viradas aconteçam? Será que é puramente causalidade e obra de sorte ou azar que fazem com que o jogo seja cada vez melhor e com resultados inesperados? Nesse vídeo eu vou te apresentar a ciência por trás de uma virada no futebol e demonstrar como grandes reviravoltas que aconteceram e que pensamos ser obra do destino têm pontos em comum que explicam como foi possível um time derrotado em campo voltar e conseguir vencer. Então já muda seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. Essa ideia de imprevisibilidade realmente existe. Nesse vídeo eu não quero tirar a magia do futebol e a surpresa que grandes viradas causam em quem está assistindo. Até porque eu mesmo gosto muito disso e sempre achei que não houvesse nenhuma explicação para um time voltar de um 3-0 para um 4-0, por exemplo, ou até mesmo para um time voltar de um 3-0 no primeiro tempo e acabar saindo vencedor. Eu sempre me perguntei, como pode isso acontecer? E a resposta encontrada sempre foi a mesma. É futebol, meu amigo, não tem explicação. Mas isso não tirava a curiosidade de entender um pouco mais as viradas absurdas. E pesquisando bastante, eu encontrei algumas matérias que tratam sobre o tema e alguns psicólogos que trabalham com futebol tentando explicar como isso acontece. E ao descobrir, todas as viradas recentes foram passando pela minha cabeça. E todas elas têm muitos pontos em comum em relação à postura dos times vencedores e perdedores. Pode até ser coincidência, mas é bem curioso acontecer sempre a mesma coisa. Então vamos lá, vamos começar com uma das maiores viradas da história da Champions, que aconteceu em uma final. O milagre de Istambul foi realmente algo surreal. O Liverpool, que era no papel um time pior que o Milan, chegou ao intervalo de jogo perdendo por 3-0. Ou seja, em qualquer esporte, uma situação dessa já estaria definida e o impossível beirava os ares do jogo. Mas o Liverpool voltou no segundo tempo e em apenas 6 minutos empatou a partida, vencendo o título nos pênaltis. Avançando um pouco mais no tempo, temos um 4-0 do PSG sobre o Barcelona, que se transformou num 6-1, sendo considerada a maior reviravolta de todas até hoje. E um pouco mais à frente, chegamos ao 3-0 do Barcelona sobre o Liverpool, que na volta foi devolvido com um 4-0 para os Reds, também em um jogo épico e inesperado. E por fim, temos o recente 3-2 do Leverkusen sobre o Karabag, com o time alemão tomando 2 gols na metade do segundo tempo e virando com 2 gols nos acréscimos. Você pode estar se perguntando, o que esses jogos têm em comum? Eles foram jogados em temporadas diferentes, eram situações diferentes, então como pode ter alguma relação nesses casos? Bom, é aí que entra a nossa discussão aqui e eu preciso trazer uma informação que talvez explique um pouco como isso foi possível, como jogadores e times dos dois lados conseguiram levar ou produzir essas viradas. Começando com o milagre de Istambul. Existe uma teoria chamada Teoria da Alta Eficácia, difundida por Albert Bandura, um psicólogo canadense. A alta eficácia, basicamente, é a crença de que com o empenho de uma pessoa é possível realizar uma tarefa específica, ainda que pareça impossível de se alcançar, analisando por uma ótica racional. Não se trata de possuir as capacidades para isso em si, e sim de acreditar que as tem ou que pode naquele momento adquirir a capacidade de passar pela situação adversa e alcançar o momento almejado. Trazendo isso para o futebol, podemos separar em 3 tópicos que são cruciais para que essas viradas tenham ocorrido. Os 3 pilares de uma virada: o viés de confirmação do passado, o momentum, que seria enxergar as brechas que o adversário está dando e acreditar que o impossível vai acontecer se explorá-las, e por fim, o último pilar é a mentalidade e postura desse adversário. Então vamos lá, passando rapidamente por grandes viradas que estão marcadas em nossa memória, o milagre de Istambul, apesar de ter sido algo peculiar, não foi uma situação única, e o próprio Liverpool já havia passado por isso naquela mesma Champions. No último jogo da fase de grupos, os Reds enfrentaram o Olympiacos, e era uma missão difícil, pois eles estavam 3 pontos atrás dos gregos, que jogavam por um empate para se classificar. E tudo ficou ainda mais difícil quando o brasileiro Rivaldo fez um gol de falta e calou o Anfield, que se via em uma situação muito difícil, entrando no segundo tempo, tendo que fazer pelo menos 2 gols e não levar mais nenhum, já que o empate classificaria o Olympiacos. Mas o que aconteceu foi um gol cedo, feito por Sinamá, que tinha acabado de entrar no intervalo, e pouco tempo depois, Rafael Benítez faz outra alteração, colocando Melhor no lugar de Barros, e o Liverpool já havia virado o jogo, fazendo mais um gol para fechar a classificação com Gerrard. Então, no milagre de Istambul, eles
eles já tinham esse primeiro pilar para se agarrar. Isso já tinha acontecido antes. Eles já haviam voltado de uma situação adversa muito difícil e na mesma situação, fazendo 3 gols no segundo tempo. Mas só o viés de confirmação do passado não seria suficiente, então o Liverpool precisaria de algo a mais para se apegar naquele sonho de repetir os 3 gols no segundo tempo. E foi aí que entrou novamente Rafa Benítez. Ele coloca Hamann no lugar de Fina, que tinha sofrido na lateral direita, e o time do Liverpool deixa de sofrer tanto com jogadas pela lateral, enquanto o Milan, apesar de ter voltado tendo algumas chances no segundo tempo, a partir do primeiro gol de Gerrard, mantiveram uma postura defensiva, e o de todo o time do Milan. No ano anterior, o Milan enfrentou o Deportivo La Coruña nas quartas de final da Champions. E claro, a base do time era a mesma. Dida, Cafu, Maldini, Pirlo, Seedorf, Kaká, Shevchenko, todos estavam ali em campo. E mesmo fazendo um 4-1 na ida, o Milan conseguiu levar 4-0 na volta e ser eliminado, sofrendo uma virada que era muito improvável. Ou seja, o viés de confirmação negativo estava presente e a teoria da alta eficácia se concluiria, com o time do Milan tendo chances como aquela claríssima com Shevchenko que Dudek defendeu, e nos pênaltis era notório o desânimo do Milan e os jogadores que iam bater o pênalti já estavam derrotados. Serginho e Pirlo, apenas pelo olhar, já tinham errado seus pênaltis. Basta você ver a postura dos caras, as expressões, e o maior meme que ficou foi Shevchenko. Ele estava em choque batendo aquele pênalti, e com certeza, na cabeça desses jogadores, não passava nada além de eu não acredito que isso está acontecendo de novo com a gente. E esses pensamentos são o pilar mais forte dessa virada. Chegando até 2017, tem uma das viradas mais absurdas da história do esporte. E sim, tem uma questão da arbitragem, que influencia muito no resultado final, mas eu já falei sobre isso em outros vídeos. E não dá para um time fazer 4-0 na ida, fazer um gol na volta deixando 3-1 e podendo tomar mais 3 gols com menos de 10 minutos pro final, e o time tomar esses 3 gols. Não é simplesmente arbitragem, tem algo a mais que isso. Se você lembra dos pilares, bom, o Barcelona na fase de grupos dessa Champions já tinha virado uma partida contra o Borussia Mönchengladbach. Para você ter uma ideia, o Barcelona na temporada anterior deu 5 resultados com 6 gols de diferença ou mais. E claro, todos esses resultados tiveram dimensões menores que aquele 6-1 numas oitavas de Champions, mas existia ali a ideia de que era possível por ser algo que eles já fizeram antes. Depois vem a postura dos times. No primeiro jogo, o PSG dominou o Barcelona completamente. No segundo jogo, simplesmente eles abdicaram do ataque e eram 4-0. Não tinha por que se acuar e defender os 90 minutos. Era tudo que o Barcelona queria. E foi isso que aconteceu. No único momento em que eles chegaram no segundo tempo com mais força, fizeram o gol. E depois já recuaram completamente de novo. Qual o motivo de não continuar atacando e explorando a exposição do adversário? E além disso, a postura do Barcelona também não foi a mesma. Luiz Henrique entrou com uma formação de 3 zagueiros e sem utilizar alas que voltavam com frequência, além de ter tirado André Gomes, que tinha feito uma partida ruim, e entrado com Rakitic para controlar mais o meio. Foi muito agressivo, o que deixa ainda mais questionável a postura do PSG. Não dá pra dizer que foi culpa da arbitragem, simplesmente não tem como. O PSG mereceu perder aquela partida. E por último, o clube francês já vinha de jogos parecidos em termos de postura. Venceram o Chelsea por 3-1 há 3 temporadas atrás e acabaram tomando a virada na volta, sendo eliminados. E num jogo de 14-15 contra o mesmo Barcelona, eles tiveram a mesma postura. Começaram bem, fizeram um gol e de repente a postura foi recuar e assistir o adversário, se acuando, imaginando que não seria possível o jogo virar tanto. O resultado foi um 3-1 pro Barça. Na temporada 18-19, tivemos aquele Liverpool versus Barcelona, que também foi inacreditável, mas veja só, se encaixa perfeitamente na nossa teoria. No primeiro jogo, o Barcelona não foi extremamente dominante, mas foi superior e venceu por 3-0. E o detalhe é que o Liverpool estava apenas sem o Firmino à disposição, e mesmo assim perdeu por um placar quase irreversível. E na volta ainda teria o desfalque de Salah, então já era praticamente certa a eliminação. Mas bom, era o Liverpool em Anfield, e o milagre de Istambul certamente inspiraria aqueles jogadores. Mas como fazia muito tempo, o Liverpool precisaria de uma inspiração mais recente. Não era o mesmo grupo de jogadores do milagre de Istambul, e eles conseguiram ter uma inspiração. Em diversos jogos da temporada, o Liverpool conseguiu viradas inacreditáveis, como no jogo contra o Burnley, contra o Arsenal, que foi um amasso de 5-1, e num jogo completamente maluco contra o Crystal Palace, em que o Liverpool virou no último minuto. E dentro da própria Champions, eles tiveram um jogo difícil contra o PSG na fase de grupos, então era um time preparado para lidar com essas situações, e com uma boa bagagem que os faria sonhar, mesmo nas maiores adversidades. E dentro da partida, o Klopp entrou com Alexander-Arnold na volta, que não tinha jogado a ida, e Origi como titular, que havia sido reserva no Camp Nou. E bom, não preciso lembrar vocês
6 do que esses dois fizeram no jogo. Teve aquele lance que gerou uma repercussão gigantesca do Arnold com o Origi, e com certeza a postura do Liverpool condicionou aquele milagre. E por fim, é claro que temos o viés de confirmação do Barcelona, que na temporada anterior havia feito um 4-1 na Roma e na partida de volta levou um 3-0. Era o mesmo grupo de jogadores, e quando o Liverpool chegou ao empate, aos 56 minutos de jogo, o semblante dos jogadores demonstrava que o Barcelona já havia tomado o quarto gol. Era apenas questão de tempo. E você pode encontrar esse mesmo padrão como, por exemplo, o Botafogo do ano passado. Naquele jogo contra o Palmeiras, o Botafogo foi muito superior no primeiro tempo. Ali era um jogo completamente acabado. O campeão brasileiro confirmava o favoritismo contra um time extremamente bagunçado defensivamente, que era o Verdão. Mas aí veio o segundo tempo e o Botafogo simplesmente esqueceu do primeiro tempo que fez. E por ter tomado um gol cedo, já veio aquele pensamento de recuar, o medo e apenas a ideia de segurar o resultado que gerou a sua mudança de postura. Cara, olha esse gráfico. Isso simplesmente não existe. Não faz o menor sentido isso acontecer. Não tem a menor explicação para o que aconteceu com o Botafogo, certo? Bom, se você considerar a teoria da alta eficácia, faz um pouco de sentido. Não é que somente o Palmeiras mudou a postura e começou a encurralar o Botafogo. Não, eles permitiram que isso acontecesse. O Botafogo não desaprendeu o futebol no intervalo de 15 minutos entre os tempos. Ele apenas foi encurralado pela sua própria mentalidade e postura. Tanto que nas duas vezes em que o Botafogo chegou ao ataque no segundo tempo, ele encontrou a mesma defesa bagunçada do Palmeiras, inclusive conseguindo um pênalti. O jogo, que terminaria 4-1 com o Botafogo campeão, terminou com uma maior virada do futebol brasileiro e o Botafogo perdendo um título que já estava ganho. E aí, no jogo seguinte, eles têm outra derrota e no próximo aconteceu algo inédito e que selou a campanha do Fogão. Outra virada por 4-3 e todos os pilares estão ali novamente. No caso do Leverkusen, recentemente, que está presente no título desse vídeo, eles tiveram uma virada como essa última contra o Karabag algumas vezes na temporada e até com o mesmo placar, como no jogo contra o Stuttgart na Copa da Alemanha e contra o Leipzig na Bundesliga, também fazendo gol nos acréscimos. E aí, você pode traçar o paralelo com a teoria aqui discutida. A minha ideia aqui não é dizer ou considerar como previsível o esporte do imponderável. O futebol continua sendo extremamente imprevisível e o único esporte em que o mais fraco pode vencer, e que situações que são claramente impossíveis acabam acontecendo várias e várias vezes. Mas é muito curioso que esse padrão se repete em praticamente todas as reviravoltas e certamente explica muita coisa. Mas por esse vídeo é isso. Ainda tem várias outras reviravoltas que não comentei, como as do Real na temporada 21-22 ou o próprio Tottenham em 18-19. Então, se você lembra de mais alguma virada que se encaixa nessa teoria da alta eficácia, comenta aí embaixo, que pode ser que eu faça uma parte 2 no futuro ou eu faça alguma postagem sobre isso em alguma outra rede social. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é um inscrito, ativar o sino e ficar de olho no canal para não perder as próximas análises de trave a trave.